Você já parou para pensar que a fama, o sucesso e o dinheiro não são garantia de felicidade? Muitos artistas, mesmo com todo o prestígio e talento, enfrentam batalhas internas como solidão, críticas severas e até momentos de esquecimento. Para alguns, esses desafios levaram a uma luta perigosa contra o vício em álcool e outras substâncias. Uma combinação explosiva que, infelizmente, encerrou de forma precoce carreiras brilhantes de gênios da música, literatura e teatro. Mas enquanto alguns se foram cedo demais, outros ainda estão por aqui, contando suas histórias de superação e cura. Hoje, no Curiosidades das Estrelas, vamos mergulhar nos altos e baixos da vida de artistas que enfrentaram o alcoolismo, mas deixaram um legado inesquecível na história das artes no Brasil. Fique com a gente e descubra histórias emocionantes de luta e redenção de grandes nomes do cenário artístico. Vamos falar de um nome que marcou uma geração: Luiz Fernando Guimarães, o inesquecível Rui de Os Normais. Em 2017, Luiz Fernando enfrentou uma grande batalha contra o vício em álcool. Ele foi internado contra a própria vontade, uma decisão tomada pelo seu companheiro e pela grande amiga Cláudia Raia. O comediante cresceu em uma família com histórico de alcoolismo, e para ele, a dependência era uma herança genética. Luiz Fernando revelou que começou a beber regularmente aos 30 anos, gostando da sensação de desinibição que o álcool proporcionava. A dor de perder muitos amigos para o HIV nos anos 90 foi um dos gatilhos que o levaram a abusar da bebida. Ele contou que só conseguiu controlar o vício ao trocar de terapeuta. Eu parei de beber quando realmente quis. Eu estava no caminho de me tornar uma pessoa debilitada e destruída, e eu não queria isso, desabafou. Ele também destacou que até hoje, entende que o alcoolismo é uma doença, e que uma única dose pode desencadear um efeito devastador. Jackson Antunes, um ator que brilhou na primeira versão da novela Renascer, em 1993. Mas o que muitos não sabem é que antes de estourar na TV, Jackson enfrentou sérios problemas com o álcool. Na juventude, ele revelou ter sido viciado em cachaça e chegou aos extremos com a bebida. Parei aos 28 anos só com muita força de vontade, disse ele em uma entrevista. Quando alcançou o sucesso na novela, Jackson já tinha 33 anos, mas o vício atrapalhou muito o início de sua carreira. Ele lembrou que durante a fase do teatro amador, muitas vezes esquecia o texto ou simplesmente não aparecia para os compromissos, o que fez com que várias portas se fechassem. As pessoas deixaram de me chamar para trabalhar. Se não fosse isso, talvez minha carreira tivesse decolado antes, explicou. Hoje, Jackson Antunes é um exemplo de superação, mas sua trajetória mostra como o vício pode atrasar sonhos e destruir oportunidades. Quer saber mais sobre essas histórias de luta e superação no mundo artístico? Fica ligado aqui no Curiosidades das Estrelas, porque tem muito mais vindo por aí. Mas antes, não esquece de se inscrever no canal, deixar aquele like para ajudar nosso conteúdo a crescer. E você se lembra dessa loira? Ela mesma, Bárbara Borges. Ela foi assistente de palco da Xuxa, e depois atuou em novelas. Mas, o que muitos não sabem é que ela também passou por momentos difíceis por conta do abuso de álcool. Em 2019, Bárbara revelou que travou uma verdadeira batalha contra o alcoolismo, e quando compartilhou sua história, já estava há 4 meses sem tocar em bebida alcoólica. Em 2021, a atriz se considerava em processo de cura, mas admitiu que ainda enfrentava recaídas. Ela contou que sua relação com o álcool começou devido a traumas profundos, incluindo um abuso sofrido na infância e problemas em seu casamento de 8 anos. Eu tive que voltar ao passado, tratar a raiz do problema, para entender as dinâmicas em que eu me colocava e também perceber que eu permitia abusos contra mim mesma, revelou Bárbara. Hoje, a atriz conseguiu retomar o controle da sua vida. Agora, eu consigo beber socialmente. Se você quiser fazer um brinde comigo, vou brindar com champanhe sem problemas. Não sinto mais aquela vontade, porque quebrei essa dinâmica, disse ela, mostrando o poder do amor próprio e da superação. Uma das maiores estrelas da música brasileira, Elis Regina,
teve sua vida interrompida de forma trágica por conta do álcool. A Pimentinha, como era carinhosamente chamada, nos deixou no auge de sua carreira. No dia 19 de janeiro de 1982, aos 36 anos, Elis foi encontrada morta pelo namorado, caída no chão do quarto, com o telefone ainda em suas mãos. A causa? Uma parada cardíaca provocada pela combinação fatal de álcool e outras substâncias. A perda de Elis Regina causou uma comoção nacional e deixou uma lacuna imensa na música popular brasileira. Mesmo assim, seu legado continua vivo, e suas canções seguem emocionando gerações. E falando em ícones da nossa música, não podemos deixar de lembrar da lendária cantora Vanusa. Na década de 70, ela brilhou ao lado da Jovem Guarda, lançando mais de 20 discos e vendendo mais de 3 milhões de cópias. Uma estrela que marcou a música brasileira, mas que infelizmente enfrentou momentos difíceis em sua vida pessoal. Nos seus últimos anos, Vanusa morava em uma casa de repouso em Santos, litoral de São Paulo, e faleceu no dia 8 de novembro de 2020, aos 73 anos, devido a uma insuficiência respiratória. Além disso, a cantora já apresentava sinais de Alzheimer. O filho de Vanusa, Rafael Vanucci, revelou que em 2008, sua mãe passou por problemas com medicamentos, álcool, depressão e dependência química. Ela chegou a ser internada em uma clínica de reabilitação. Vanusa enfrentou sua primeira crise de depressão aos 34 anos, no auge de sua carreira, e desde então, começou a fazer uso de antidepressivos. Em suas próprias palavras, Vanusa desabafou: "Meu terapeuta me disse, sabe por que muitos artistas acabam na miséria, no álcool ou nas drogas? Porque a adrenalina é uma droga poderosa, e quando acaba aquela sensação mágica de estar no palco, é difícil encarar a realidade." E o cantor Renner, da famosa dupla Rick e Renner, ele é mais um exemplo de como a dependência do álcool pode trazer consequências sérias. Em 2014, Renner foi preso após se envolver em um acidente de carro em São Paulo. Ele estava dirigindo uma BMW quando colidiu com um veículo estacionado. Mas esse não foi o primeiro incidente na vida do cantor. Em 2001, Renner se envolveu em um acidente trágico em Santa Bárbara do Oeste, também em São Paulo, quando seu carro bateu em uma moto, matando um casal de namorados. Por essa tragédia, ele foi condenado a 3 anos e 6 meses de detenção e teve sua habilitação suspensa pelo mesmo período. O vício de Renner em álcool e os escândalos que surgiram na mídia afetaram profundamente sua carreira, ao ponto de levar Rick a encerrar a parceria por um tempo. Mas, após muita turbulência, os dois acabaram retomando a dupla. Outra estrela que nos deixou cedo demais foi a icônica Maísa, dona de hits inesquecíveis como Meu Mundo Caiu. Maísa era uma artista brilhante, mas lutava contra o vício em álcool, algo que ela mesma reconhecia. No dia 22 de janeiro de 1977, enquanto o casamento de seu filho acontecia, a cantora pegou seu carro e decidiu voltar para Maricá, onde morava. No caminho, um trágico acidente automobilístico na ponte Rio-Niterói tirou sua vida. Maísa tinha apenas 40 anos. Embora fosse conhecida por beber frequentemente, exames realizados após o acidente mostraram que ela estava sóbria no momento da colisão. Sua morte deixou uma lacuna imensa na música brasileira, mas seu legado, marcado por sua voz poderosa e suas canções profundas, permanece vivo até hoje. Outra estrela que nos deixou cedo demais é a inesquecível Cássia Eller, uma das vozes mais marcantes da música brasileira. A causa da morte de Cássia, em 29 de dezembro de 2001, aos 39 anos, gerou controvérsias. Os laudos apontam que não foram encontrados resíduos de álcool ou substâncias tóxicas em seu corpo. Sua companheira, que viveu ao lado de Cássia por 14 anos, sempre afirmou que ela não morreu por overdose. Segundo a viúva, Cássia sofreu um infarto, causado pelas intensas crises nervosas que enfrentava nos últimos anos.
Essas crises pioravam quando Cássia bebia, a ponto de que, ultimamente, apenas 2 latas de cerveja já a deixavam extremamente angustiada e nervosa. Embora Cássia ainda fizesse uso de substâncias químicas, ela havia reduzido o consumo por causa do filho, Francisco. 2 anos antes de sua morte, ela passou por um tratamento para parar com tudo e estava limpa. No entanto, como sua companheira revelou no meio artístico, é muito difícil. Sempre tem alguém para oferecer e insistir. Cássia Eller foi mais um talento brilhante que nos deixou cedo demais, mas seu legado continua vivo, com músicas que tocam o coração de gerações até hoje. Um exemplo marcante é o de Marcos Paulo, renomado diretor da TV Globo, que faleceu no dia 11 de novembro de 2012, aos 61 anos, vítima de um câncer no esôfago. Ele vinha lutando contra a doença há 2 anos, mas o que poucos sabiam é que Marcos Paulo também enfrentava outra batalha silenciosa: o alcoolismo. Foi só em 2019, 7 anos após sua morte, que sua viúva, a atriz Antônia Fontinelli, revelou publicamente a luta de Marcos contra a dependência de álcool. Segundo Antônia, nos primeiros meses Marcos conseguiu esconder o vício, mas depois ficou impossível. É uma doença, e eu estive ao lado dele o tempo inteiro, disse a atriz, relatando a dura jornada que eles enfrentaram juntos. Marcos Paulo é mais um exemplo de que por trás das câmeras e dos holofotes, muitas estrelas enfrentam batalhas internas que nem sempre são vistas. E por falar em lutas e tragédias, a icônica Amy Winehouse não pode ficar de fora. A cantora britânica, dona de uma voz inconfundível e um estilo único, foi encontrada morta em sua casa em Londres no dia 23 de julho de 2011, aos 27 anos. O que chocou o mundo foi que sua morte, considerada acidental, ocorreu após consumir uma quantidade de álcool 5 vezes maior do que o limite permitido para dirigir. Imagine só. Amy, que pesava apenas 50 kg, consumiu o equivalente a uma dose de uísque a cada 10 minutos por cerca de 3 horas. Apesar de ter ficado 3 semanas sem beber depois de sair da reabilitação em junho daquele ano, na noite anterior à sua morte, ela voltou a beber, e seu corpo não aguentou. Amy lutou publicamente contra o vício em álcool e drogas, com internações e prisões estampadas na mídia. Suas canções, inclusive, refletiam essa batalha interna. A mídia a perseguiu por anos, documentando cada excesso em bares e palcos. A imprensa implacável a rotulava como bêbada e viciada. Como o próprio pai da cantora disse, hoje, há mais compreensão sobre saúde mental do que naquela época. Amy foi mais uma estrela que brilhou forte, mas se apagou cedo demais. Agora queremos saber de você. Qual dessas histórias mais te emocionou? Você lembra de acompanhar esses momentos? Deixe seu like, seu comentário aqui embaixo, e se inscreva no Curiosidades das Estrelas para continuar acompanhando mais histórias como essas.